Muito bem. Quem vai fazer a prece inicial para nós? Vai chamar isso aí, vai. Não. Ele ora no final. Vamos então levar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, procurando o aprendizado, o conhecimento, que são a base da construção do edifício da nossa evolução, com a melhor compreensão das leis do universo, e mais especificamente do perispírito. Esperamos utilizar esse conhecimento na modificação do nosso modo de pensar, de agir, de sentir. Então, Senhor, que o Senhor nos abençoe e proteja o nosso estudo para que o proveito seja o máximo possível. Ser conosco, hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus. Ó, se essa É o capítulo aqui, 3. se essa edição aqui que é a da maioria, é na página 89. Onde tem assim, o título capítulo 3. Você tem que procurar o capítulo 3, da referência de 20 a 36. Da referência, 155? Carlos, o seu também é assim, né? Então deve ser 89 a página. Qual que é? 155? 150, pergunta. Capítulo 3. Pergunta 150. Eu só acho que você puder. Começa no capítulo 4, ele? Não sabe da carta. Deixa eu ver. Isso, segurança não vai. Você vai ficar tonto, né? Então, é melhor você segurar ele. Meio doidão. Isso que é meio perturbado. Pergunta 150. Nós estava até marcado ali. 150. Deve ter ficado da outra. Ó, vou te deixar um marcador. Nesse aí você marca sempre quando terminar, porque é mais difícil de... Obrigado. Mais difícil de achar. Pode ir lá? Pode ir lá. Capítulo 3, pergunta, referente à pergunta 150. Nós estamos no livro dos Espíritos, não é isso? Isso. 150A. Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera de seu planeta, e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. E isso aqui também é um prêmio relativo, né? Porque eu acho que tem outros elementos que fazem parte da manutenção da individualidade. A memória, o padrão de pensamento, o padrão do que se sente. Né? Então, é isso, tanto que quando o Alzheimer ataca exatamente essa área da memória, a pessoa perde a identidade. Tanto dela própria, quanto de quem ela convive. Né? Então, ela deixa de reconhecer... Tudo isso está armazenado no perispírito. No perispírito, exatamente. E essa coisa, né? A gente fala que os espíritos mais envolvidos, né? Eles escolhem a forma, né? Então, entendi as formas. A forma depois de desencarnado, né? Não necessariamente a forma que ele se identifica é a forma da última encarnação, entendeu? Então, na verdade, os espíritos eles se apresentam como desejo. O próprio Emmanuel, a última reencarnação que você tem notícia é Padre Manuel da Nóbrega, que é um dos fundadores da cidade de São Paulo. No entanto, ele se apresenta na roupagem de Públio Lentulus, o senador romano à época de Jesus. Mas parece que, não sei se eu entendi errado, que
Ele fala que guarda, Talvez o essa perispírito aparência guarda a aparência da sua última encarnação. talvez seja a primeira. Entendeu? Desencarnou, eu vou me apresentar do lado de lá. Num primeiro momento, com essa aparência. Mas nada impede que eu tome a aparência que eu quiser, né? Espíritos mais limitados como nós, né? Geralmente permanecem com a última aparência. E até comum, por exemplo, se ele é amputado, ele fica um bom tempo manifestando o formato amputado. Nossa, mas não morreu, gente. Não tem, né? Porque aquilo cristaliza, né? Cristaliza dentro E não tem a ver também que altera o perispírito quando é amputado? Não, necessariamente, porque você amputa o membro, mas você não amputa o perispírito. Mas não, a gente, me parece que já foi medido que fica, por exemplo, eu como fui fumante por muitos anos, fica lesionado meu perispírito. Sim, mas então não é a mesma coisa? é O diferente. lesionar é a intensidade. O lesionar, Sandra, é da intencionalidade, entendeu? Então, por exemplo, ninguém enfiou um cigarro na sua boca durante anos e te prendeu para fumar. Foi uma escolha sua. Então, a escolha é deliberada. É diferente, por exemplo, das amputações que não necessariamente por exemplo, um acidente ou porque deu uma doença. Exatamente, entendeu? Então, assim... Agora, Sandra, o espírito, o perispírito é tão plástico que aquilo que ele acredita, o perispírito adota. Isso acontece, inclusive, na vida real. Eu já convivi com uma pessoa que tinha a perna amputada, mas ele sentia as dores. Não é só isso. Aí é o contrário do que nós estamos falando. Esse aí nem é fixação mental, não, né? Isso é chamada dor do membro amputado. Não é um ou outro, não. É muita gente. Tanto que é um dos maiores motivos de viciação de oxicodona nos Estados Unidos. Oxicodona é um opioide. Na Alemanha também, porque eu acho que era isso que eles usavam. Entendeu? É um opioide. E é muito forte. Né? Não é. Entendeu? Esse aqui com medicamento, ele é do morfina. Severo. Morfina, na verdade. Lá nos Estados Unidos, a oxicodona... Esse é droga, né? Não é droga. Ela é uma medicação. Tudo é droga, mas é ilícita, não. É ilícita também. Ilícita. Só que ela é o componente principal da heroína. Entendeu? E aí, ele tem esse potencial viciante. Então, o que acontece com as pessoas quando estão com membro amputado, com dor do membro amputado? Os médicos prescrevem oxicodona. Só que eles prescrevem, e aí, como o membro não existe, chega um momento que o cara para de prescrever, né? Só que o sujeito já está viciado. Aí, o que ele faz? Ele vai comprar na rua, oxicodona batizada. Se ele não tem dinheiro para comprar oxicodona batizada ou para comprar receita, ele começa a usar heroína. Entendeu? E é uma crise, sabe? É uma fonte aí para viciação. Para viciação assim, gigantesca. Então, que você assiste esses seriados médicos todos, né? Grey's Anatomy, Chicago Med, todos os seriados médicos todos falam da crise dos analgésicos nos Estados Unidos. Mas isso é muito real. Eu convivi com um senhor que foi na guerra e perdeu numa explosão a perna, a parte de baixo da perna, e ele urrava. No começo eu até me assustei, porque eu morava na mesma casa, ele urrava de dor, ele sente realmente, é verdadeiro. Sente porque tem a conexão, a perna perispírito. Geralmente, algumas pesquisas já fazem relatos, que a grande maioria das pessoas que têm dor do membro amputado não são pessoas que tiveram uma amputação simples, entende? Tipo assim, sofreu um acidente, com o braço, não. Né? Geralmente são pessoas que lesionaram muito aquele membro, né? Explosão de bomba, uma máquina. Não tem essa pontinha do dedo aqui, eles têm a pontinha do dedo coçada. Agora ele parou de reclamar. E foi com a bomba que ele foi soltar. Exatamente, coisa que lesionou muito aquela coisa, né? Acidente, da necrose e etc. E aí a gente pode fazer uma associação de que essa lesão chegou no membro pré-espiritual. Né? E aí, pela conexão via mente, você tem sensações. Algumas só sensações, como né, a Simone relata, né? Sente uma coceira, sente uma dormência, sente não sei o que, num pedaço do dedo que não tem. Mas em outras pessoas chegam a dores incapacitantes. Né? Que até desmaiar, né? Entendeu? Então,
É muito complexo, né? Essa questão. Mas, assim, Então vai variar se atingiu o perispírito ou não. vai variar. Vai variar. Tipo que cada caso é um caso que a gente já fala no espiritismo, né? Entendeu? Vai variar. Entendeu? E aí a fixação mental, ela existe, né? Então, assim, pessoas que desencarnam de câncer, que permanecem com câncer, desencarnadas. Você vê isso na mesa mediúnica, Sandra. Uhum. Lembrando que se atingir o perispírito que você falou, é criação da mente. Né? Entendeu? A mente assume que o está amputado se apresenta lá sem atividade, mas é da mente. E tem uma outra coisa, naquele caso, me ocorreu ainda há pouco, eu só não interrompi que você estava discorrendo outra coisa, a pessoa da roupagem. Vocês lembram que uma pessoa, que eu não vou falar o nome porque está sendo gravado, mas uma pessoa que nós atendemos aqui na ectoplasmia, eu vi aqui trabalhando e outros viram também, e eu não reconheci porque ele estava muito mais novo, aquele senhor, né, que foi tratado aqui. Então, o tratamento que foi feito, na verdade, ajudou, né, parece que ajudou bastante, né, e aí ele recupera o tempo quanto à juventude. A tendência, Sandra, do espírito que desencarna em situação de equilíbrio, a tendência dele é sempre manter, ainda que mantenha a fisionomia da última encarnação, essa fisionomia é sempre rejuvenescida e jovial, entendeu? Mantém aquele aspecto, né, de cair aos pedaços, digamos assim, né? As pessoas que, na grande maioria das vezes, desencarnam em desequilíbrio, entendeu? Então, assim, A gente dá um ponto que é importante, né, a gente trabalhar isso, né, trabalhar equilíbrio, exatamente. o equilíbrio. Né? A questão do equilíbrio da mente é uma coisa tão séria que a gente tem hospital psiquiátrico. Você vê como é que a coisa é grave, né? Porque a estrutura mental, a mente não é um órgão da Terra, entendeu? A mente é um órgão do perispírito, né? Então, que tá lá. O cérebro é um órgão mais grave. Vamos fazer uma autópsia, senão você acha fígado, rim, intestino, O cérebro, baço, cérebro, mas tu não acha mente. Entendeu? Não tem. Na verdade, é o que nós levamos, né? Exatamente. E é o único órgão perispiritual reconhecido pela ciência. Então, o que fala? Saúde da mente. O João é um profissional da saúde mental. Ele não é um profissional da saúde cerebral. Então, esses hospitais que cuidam desses espíritos que, ao passarem para o outro lado, por exemplo, eu estou no manicômio, ele vai para o manicômio do outro lado. Porque ele desencarna de repente. Depende, isso é relativo. Sem equilíbrio. Isso é relativo. Bom, hoje em dia a tendência é que não desencarnar em manicômio lugar nenhum. Igual a Bárbara citou, cara, que a pessoa desencarna e o câncer continua do outro lado. Isso não é uma regra. Porque tem gente que desencarna e o câncer finaliza no corpo por conta da conduta moral da pessoa e etc. Não reclamou, teve uma política de boa vizinhança com a doença, procurou se melhorar, etc. Então a doença morreu com o corpo. Tirou aquela lesão do perispírito. Tirou a lesão do perispírito. Entende? A pessoa que fica rebelde à doença, reclama, questiona Deus, não sei o quê, a doença permanece. Não cumpriu o dever de casa, prossegue com ele. É porque esse movimento, apesar de ser um movimento de teologia, você entender o seguinte, isso é uma relação, você constrói uma relação com a doença. Como? Entendeu? Uma relação com a doença. Você constrói uma relação com a doença. Mesmo, e essa relação de revolta, essa relação afetiva, ela se torna uma relação íntima e necessária, entendeu? Então, pode parecer, assim, fora de foco, né? Mas existem pessoas, por exemplo, que não conseguem ficar sadias. Elas não conseguem ficar sadias. Entendeu? Se elas solucionam um problema, o problema era na vesícula, estava enjoando, estava vomitando, estava cheio de pedra na vesícula. Ela vai lá, tira, opera a vesícula. Entendeu? O corpo produz doença em outro lugar, porque a pessoa tem necessidade de estar doente, é independente da dor. Entendeu? Então, você desencarna e não tem mais nada para adoecer. Teoricamente, você não tem mais corpo, mas a mente vai produzir. Né? Então, assim, a fixação mental, ela é uma coisa muito
muito específica e muito real, né? Eu, por exemplo, passei um quadro de dor muito intenso durante muito tempo, né? Porque eu nasci com hipertensão intracraniana idiopática, mas isso só foi diagnosticado por volta dos 15 anos, quando a mudança hormonal fez com que o cérebro inchasse a ponto, né, de ter as coisas. E aí, a partir daí, eu não parei de sentir dor em nenhum dia. Nenhum dia que a cor a válvula. Entendeu? E tudo que eu queria não sentir dor, né? E quando o Ricardo descobre, vou operar, ele vira pra mim e fala do cabelo, que eu vou trançar, não vou cortar nada, eu falei, você faz o que você quiser, deixa eu sentir dessa minha cirurgia sem dor. Né? E que eu saí da minha cirurgia sem dor, parará, a vida se abriu diante dos meus olhos, sem dor. Com 2 meses que eu voltei na consulta, ele falou, mas você tá, eu só faço chorar. Só faço chorar. Só faço chorar. Não chorei tanto na minha vida, só faço chorar se você tá sentindo falta da dor. Você tá maluco, rapaz? É o que eu falava com o Fizeram Rafael no você, estudo. É o que eu falava com o Rafael no estudo de ontem. O cara tá 10 anos com fobia, mais 20 anos de fobia, virou hábito. Ele não vive mais sem fobia. São 20 anos. Você pode mudar a fobia, entendeu? Você tem mais anos com dor e sem dor. Porque eu comecei a sentir dor com 15 anos, entendeu? Eu tive 20 anos com dor. Eu não sabia viver sem dor. Entendeu? E aí ele falou, isso é desafiante. Porque até então, se você não conseguia fazer determinadas coisas, eu não conseguia fazer determinadas coisas, mas eu sinto muita dor. Mas agora eu não tenho nada dor. Então, o que você vai alegar para você mesmo? É uma questão psicológica, difícil, entendeu? Então, fixação mental... Por isso as doenças psicossomáticas. Aqui, deixa eu colocar uma questão para vocês. Estou coçando aqui para falar. Está dentro do estudo, talvez não desse tópico. Eu fui aprender isso essa semana. Né? Quando que o perispírito é criado? Eu nunca tinha visto sobre. A transição do animal para o homem. O Anderli fala isso. Nos últimos estágios No animal, Roberto, tem uma espécie de um proto-perispírito. É um princípio que vai virar o perispírito, mas perispírito só na razão humana. Porque ele é um invólucro da alma. Você não pode ter um invólucro daquilo que não existe. Enquanto não tem alma, não tem invólucro. Não tem invólucro. E só tem alma quando há humano. Então ele é criado exatamente. É lógico que a gente romantiza, né, a alma dos animais. A gente tem toda uma tendência de romantizar, mas não tem, entendeu? Na verdade, né? Vamos a alma das andorinhas. Aí é doutrinado. Não tem. A andorinha não tem alma. Entendeu? Existe. O que não significa que você pode tratar um animal de qualquer maneira que não tem alma. Entendeu? Não é por aí. Mas são irmãos em processo evolutivo, etc. Mas eles têm instintos se desenvolvendo para gerar esse processo de individualização que só acontece quando todo o aprendizado que poderia ter sido dividido nas etapas anteriores se conclui. Entendeu? Então, por isso que qualquer ser humano é superior ao animal. É quando o formato HD começar a receber as informações. A linguagem da informática. E aí é que a gente precisa entender que não é ali que nós somos simples e ignorantes. Nós somos simples e ignorantes lá no mineral. Lá no mineral. Né? No animal já ganha complexidade. Já não é simples e ignorante. Olha, eu tenho contato com pessoas que eu acho que estão para baixo dessa categoria. Tipo, meu cachorro é mais humano do que pessoas que eu Isso lido com ela. É a sua relação com o seu cachorro, entendeu? E o fato de entender que o seu cachorro, por mais que você vá dar a comida e ele tem um troço que ela resolve arrancar sua mão fora, ele não faz isso de maneira deliberada. O fato é que o mais perverso do ser humano tem aquisições superiores ao seu cachorro. Entendeu? Por quê? Porque o seu cachorro não chegou no ponto de poder ser individualizado para ter uma alma, porque ainda existe aprendizado a ser
adquirido na escala evolutiva do seu cachorro, né? Que não necessariamente vai ser como cachorro, pode ser como baleia, pode ser como... Né? Não vai ser jamais como verme. Por quê? Porque ele já é um animal superior. Então, os animais superiores, eles vão aprender como animais superiores. Então, o cachorro não pode voltar a ser uma lagartixa ou um inseto, entendeu? Porque são animais inferiores. Então, a gente não retrocede, né? Essa coisa de... Inferior, tem você muito fala de disso, né? complexidade De complexidade do organismo, entendeu? De complexidade de conexões cerebrais. Né? Então, assim, a capacidade de conexão cerebral de uma água-viva, ela é infinitamente menor do que a capacidade de conexões cerebrais de um golfinho, embora ambos estejam no ambiente aquático. Entendeu? Então, uma água-viva ainda irá encarnar como golfinho, mas um golfinho nunca mais encarna como uma água-viva. Porque ele não tem o que aprender com uma água-viva. Ele já evoluiu. Entendeu? Já evoluiu. Assimilou tudo. Entendeu? E é por isso que essa coisa hollywoodiana, o sujeito morre, aí renasce no cachorro, vai procurar a família. Isso é ficção. E é uma ficção gostosa pra caramba, porque eu, como gosto de bicho, né? Entendeu? Acho lindo, entendeu? Mas, e aí a gente entende que devoção, que é lógico que você vai ver nos animais superiores, né? Aí os animais superiores, eles têm classe, né? Animais superiores aquáticos, baleias, golfinhos, animais superiores terrestres, né? Elefantes, Cavalos. gatos, cavalos, macacos, né? Isso é uma lista doutrinária? Tem isso na bibliografia? Não tem, isso é científico. Isso é científico. Isso é científico. Entendeu? E aí não tem a lista ali, até porque Kardec não tinha posse dessa complexidade, porque não se tinha. Vamos lembrar que Darwin, quando faz o primeiro estudo dessa natureza, Darwin é contemporâneo de Kardec. Entendeu? Então, assim, ali estava tudo muito recente, né? E hoje o darwinismo tem suas falhas, né? Tem Na suas verdade, falhas. ela já é uma teoria superada, ela foi evoluída no sentido. Mas você tem. Então, assim, a estrutura de comunicação, o elefante é capaz. O elefante não, a gente fala muito de cachorro, né? Entendeu? Mas, assim, o cachorro ainda vai encarnar como elefante. Porque a estrutura neurológica cerebral do elefante, ela é superior à do cachorro. Superior ao do cachorro. A gente acha que o cachorro não vai fazer para vir a gente, entendeu? A gente está falando de uma estrutura, olha bem, de uma estrutura onde há uma hierarquia, entendeu? Onde se compreende que o filhote, ele é o futuro da manada. Então, o filhote não é meu, não é da Silvana, não é da Letícia. O filhote é do bando, né? E ele vai ser criado pelo bando e ele é educado numa espécie de escola pelas matriarcas, que são quem detém a superioridade do conhecimento da savana, do dia, etc. Onde tem água, em qual época do ano que tem. Exatamente. No período de seca, onde que tem o recurso. Onde dentro daquele processo, dentro daquela área, daquela manada, existe uma área exclusiva de castigo, né, onde os pequenos elefantes são conduzidos, onde é mais quente, onde não pode passar lama na pele. Por quê? Porque escreveu no meu, o pau comeu. Fez biologia, vai ter que aprender aqui. Entendeu? A ideia de um cachorro, desse bicho evoluído, é porque a gente domestica. É a nossa Então, humanização. a gente coloca ele no Entendeu? seio do nosso lar e aquilo faz parecer que ele é muito evoluído. E não é só isso, Letícia. Qual é a sua conversa com o elefante? Qual é a sua conversa com o cachorro? Entendeu? Qual é a Então, nossa assim, fala com o cachorro muitas vezes? Nossa, só falta falar, me entende tanto. Entendeu? É tanta carência que a gente quer que o cachorro converse com a E gente. você repara todos os detalhes, mas só conhece todos os detalhes do elefante aquele cara que estuda elefante, entendeu? Mas não tem. E aí o mais velho, ele sinaliza vocalmente que está doente, ele se retira. Por quê? Porque a podridão do elefante é enorme. Então ele não pode morrer ali no banco, porque ele vai contaminar a água, porque ele vai contaminar aquela estrutura toda ali. Então ele morre afastado. E quando ele não aparece durante um tempo, se entende que ele é morto. E aí ele é carregado para o cemitério dos elefantes. Que aparece no Rei Leão, que é onde se simboliza dos ossos. Né? Desobedecendo o pai dele. Entendeu? Desobedecendo o pai dele. Né? Então, assim, olha a estrutura complexa
né, desse animal. Né? E aí você entende que ele é muito mais humano, propriamente dito, é muito mais próximo de uma sociedade humana do que o cachorro. Eu vejo assim, por exemplo, dentro da minha casa, eu vejo que o relacionamento do meu marido com o cachorro é uma coisa fora do normal. Porque ele pergunta, o que você quer? Aí o meu cachorro vai lá na geladeira e lá te mostra a geladeira. O meu marido vai, pega a maçã, corta para ele, descasca, é maçã só gelada. Porque a maçã que estiver na mesa, ele não quer. Ele quer aquela maçã que ele leva você lá na beirada da geladeira e faz assim, ó. Isso Eu fico passando mal de nervoso. O Roberto fala, se ele falar alguma coisa, ele vai descer e trabalhar na padaria. Ele gosta, que é só chamar. Se ensinar, ele vai botar a nota no lugar certo. Mas esse cara que a gente quer deixar muito claro, isso não é a inteligência do seu cão. Isso é o adestramento que o cachorro aprende. Ele só come maçã gelada, certo? Bota ele no carro e abandona na rua. Você vai ver daqui a um mês ele comer qualquer negócio. Porque aí é um instinto. Aí eu achei que fosse assim, com o meu marido. Eu falei, o Roberto que treinou ele. Aí a minha filha vai pegar uma maçã na geladeira, ele vem chamar na sala, porque a maçã foi mexida dentro da geladeira, e ele quer olhar a gaveta se ainda tem para amanhã. Aí mostra a gaveta, ele fica legal, e no dia seguinte ele sabe que tem maçã. Mas quando alguém come, ele quer ir lá ver. É um animal territorialista, entendeu? O cachorro é um animal territorialista, marca território. O seu cachorro entendeu que a geladeira pertence a ele. Aquela parte da geladeira pertence a ele. Então, quando alguém coloca a mão naquela parte, né, o seu cachorro, quando encarnar no gente, vai vir no meio. Agora, entendeu? Come quantas maçãs por noite? 6. Vai nessa, eu fui legal. agora, olha. Porque ela falou que o açúcar da eu comia 6, 7 todo dia depois da janta. Eu comia na tigela. Entendeu? O seu cachorro é o ontem. Entendeu? Alguém Como é que é o nome do seu cachorro, cara? Ralph Colibra. Olha como é sonoro, presta atenção. Ralph Rossi. Não é sonoro? É bem desse processo. Mas essa é a grande questão. A gente brinca, eu sou veterinária, o Matheus vai falar isso com mais propriedade. Gatos, geralmente, detestam roupas, detestam coisas. Veste um gato com roupa desde que ele é tenro filhote. Ele vai usar roupa. É o condicionamento. Você condiciona. No entanto, quando você chega lá nos primatas, nos gorilas, que já tem o córtex cerebral desenvolvido, tem vários experimentos aí, é só procurar no YouTube. Os gorilas ensinados pelos homens aprenderam a linguagem dos sinais e criaram sinais para palavras que não foram ensinadas para eles. E tem um gorila, não sei aonde, aí apareceu até há pouco tempo no documentário, que ele, pela língua de sinais, informa que ele não pode ser alimentado no zoológico, porque ele não pode comer fora do dieta, porque ele é diabético. Ele avisa o gorila de sinais que ele não pode ser alimentado. É um animal que consegue vencer. Tenta fazer isso com o cachorro. Ele não faz, não. Ele é diabético. Ele será a primeira possibilidade que ele tiver para pegar a comida, ele vai pegar. Ele não tem, entendeu? Então, assim, a gente tem uma relação muito próxima com o cão. Entendeu? E aí a gente humaniza muito o cão. Entendeu? E aí a gente acaba dando ao cão sensações humanas. Entendeu? Por exemplo, no meu aniversário, eu quis muito acreditar que Caramelo subiu na minha cama para dormir comigo, que me ama, porque é meu aniversário. Mas o gato miserável estava com frio, as orelhas dele estavam geladas, ele queria ficar limpo, entendeu? O negócio sabe, mas era meu aniversário, ele lambeu. Eu pensei, ele lambeu, mamãe, me juntaram, né? Pode chegar aqui, mamãe, 12 anos, estava com frio, as orelhas geladas, entendeu? Mas essa é a coisa, a leitura que a gente faz, entendeu? Mas não tem. Então, é lógico que aí a gente fala assim, tem gente que vai muito, muito,
Tem bicho que vale muito mais que muita gente. Não. Nenhum ser Não, humano. ele é interesseiro realmente. Porque Entendeu? O bicho vale, porque É ele não dependência, adquiriu aquilo. Então, assim, se a gente falar, moralmente falando, né? Tá pegando fogo para um cachorro e tem uma pessoa. Entendeu? Tem um cachorro e tem um psicopata. Entendeu? Eu só posso salvar um. O que eu tenho que salvar? O psicopata. Entendeu? Eticamente falando. Você está falando de um ser humano que tem alma, que tem, entendeu? Registro de memória, para além da vida. Entendeu? Então, Se a gente for pensar assim, muito eu não gostaria de salvar só como didática, mas certo? Só como didática. Se a gente for pensar da diferença de tempo evolutiva de um primata, né, superior para o homem, nós temos um intervalo aí de pelo menos 3 bilhões e meio de evolução. De anos de evolução. Um primata superior, um gorila, um orangotango, um chimpanzé, que vai dar origem aos hominídeos ali. Tecantropo, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo de Cro-Magnon, até chegar no Homo sapiens. 3 milhões e meio de anos. Por isso que hoje em dia nenhum chimpanzé vai dar origem ao homem, nenhum chimpanzé dá carinho no ser humano. Entendeu? Porque as pessoas têm muito isso, né? Uma vez eu estava escutando, a pessoa fala assim, eu queria achar que o chimpanzé vai carinho no ser humano. Não é, gente, não é. Porque são nossos ancestrais, mas entre nós e eles, então assim, eles vão gerar seres humanos em outros planetas que estão transicionando do primitivo para o expiatório. Não aqui. Aqui só seres humanos geram outros seres humanos. Entendeu? Então, tem esse processo. Agora, isso é escalado, né? Da outra vez que a gente estava estudando, eu cheguei a falar sobre isso. Né? Eu assisti um documentário sobre que tem um leopardo, não sei se é aquele, é um felino superior, né? E aí ele vai e caça um macaco, um primata, não sei se não é esconder não, né? Um babuíno. Um babuíno. Ele vai caçar, né? E ele vai e mata. Ela vai e mata o babuíno. Né? Quando ela vai para comer o babuíno, que ela vira, o filhote do babuíno está agarrado no peito da mãe morta. Ela vai tira com todo cuidado o babuíno, leva para a água, come a mãe, mas passa a criar o babuíno. Isso já é um felino que adquiriu, né, dentro dessa história evolutiva, né, Uma sensibilidade. uma sensibilidade maior, porque instintivamente falando, seria assim, Sobremesa. né? A sobremesa. Cereja do bolo. Cereja do bolo. Esse é o instintivo. Né? Então, é um animal que não consegue matar um filhote, porque se internece por um filhote. O mais interessante é um macho, um felino macho. Eu vi isso. O que não é comum. Porque, geralmente, os felinos, eles matam, inclusive, filhotes de outros... né? Se ele vai para cruzar com a fêmea, ela está com o filhote, ele mata o filhote. O leão principalmente. Ele mata para atiçar o cio dela, né? Isso é fato. Leão. Mas esse aí ele deve não ter matado para poder ter depois comido. Não, ele criou. Então, ele cria. Isso é um filme? Não? Não, um documentário do Discovery. E aí eles vão acompanhando, ele passa a viver os dois. Entendeu? Passa a viver os dois. E, inclusive, o babuíno, que não é carnívoro, se torna carnívoro, porque ele passa a se alimentar, porque ele caça, né? O leopardo, você caça e come com ele. Ele foi educado Entendeu? na cultura do leão. E aí ele passa, exatamente, ele passa a se alimentar, ele só não consegue caçar, né? Mas é o felino que caça, mas ele come junto. Ele deixa, ele não cria o hábito de comer fruta como os babuínos comeriam, entendeu? Ele tem aquele... Então, assim, é todo um processo, né? Todo um processo evolutivo. Da mesma forma que você tem cães com extremo instinto maternal, né? Você tem cadelas que, se ela não acabar de parir, você tirar o filhote, ela come o filhote. Entendeu? Você tem cães que, mesmo sem adestramento, são extremamente dóceis.
Só não pode esquecer uma coisa. Tem cães que um bicho filhotinho, um bicho já se deixava levar todo mundo junto. Mas você não pode deixar de lado uma coisa da etimologia. Em alguns casos, a fêmea come filhotes, não é por se alimentar, mas é porque ela percebe que o filhote tem doenças, né? Sim, E ela então, tem todo então, um processo. ela então come para não haver desperdício de energia. Entendeu? Tem todo um processo, mas assim, minha tia, por exemplo, minha avó, não minha avó, né? Ela paria e não alimentava filhote nenhum, entendeu? Ela paria e saía. E a outra que não podia ter filhote, dava leite, né? Assumia os filhotes, criava os filhotes, dava mamar, ninguém podia botar a mão nos filhotes, mas ela não tinha nem útero, porque teve um câncer no útero, tirou o útero da cachorra, mas a outra era literalmente por parir por botar nada. Parir os filhotes, não dava mamar, nada. Não queria saber, entendeu? Depressão faz parte da linha materna, né? Porque não foi com uma ninhada, era com todos. Entendeu? Então, assim, são processos diferenciados, né? Da mesma forma que seres humanos. Você vai ver seres humanos extremamente empáticos, extremamente piedosos. Você vai ver seres humanos psicopatas, sociopatas, no mais alto grau. Você vai ver seres humanos que não são sociopatas, não são mais psicopatas, mas ainda são extremamente egoístas, carinha pouco meu filho primeiro, entendeu? Sempre, entendeu? Então, assim, os animais, se eles estão em processo evolutivo, eles vão estar dentro desse mesmo processo. Eu trabalhei no hospital e eu estava fazendo uma auditoria na maternidade. Então, eu fiquei analisando, né, todos os procedimentos, protocolos e tal. E nesse período que eu estava analisando a maternidade, uma mulher deu à luz e ela simplesmente se levantou e foi embora. E as enfermeiras começaram a gritar: não, peraí, o neném está chorando e tal. E ela levantou no banho, ela estava plena, e levantou e foi embora. E a criança começou a chorar. Aí as enfermeiras foram e alimentaram a criança e notificaram o fórum. Eu fiquei assim, ó. Ela não amamentar a criança e foi embora. E a tia não tinha vínculo nenhum. Ela falou: não vou amamentar porque eu não quero vínculo com essa criança. Nem olhou para a criança. Ela pegou, aí notificaram o fórum analisou a fila, né, de adoção e foi chamada a mãe da filha, né? Ela chegou com a bolsa pronta, tudo fica até enviado. Chegou com tudo pronto, o uniforme do Fluminense para o bebê, olha só, já tinha tudo do bebê, e chegou e limpou o bebê, arrumou e deu mamar para o bebê. Ela fez a mamadeira do bebê, deu, e o bebê parou. Na hora que ela pegou o bebê parou de chorar na hora. Aí a moça falou para mim assim: tá vendo, cara, a mãe do bebê chegou agora. Eu fiquei assim, né? Eu fiquei pensando, não, como que o ser humano trabalhou isso na cabeça e tal, como que consegue desvincular, né, de um filho, e a outra que já estava ligada naquele filho que ia chegar, quer dizer, o filho era dela, né? Como é que ela tinha aquela ligação já toda, que quando ela chegou, o bebê parou de chorar. Não é uma coisa assim tão simples, cara. Na verdade, é que vocês viram esse pedaço da história. Sim, ela já vinha trabalhando na E aí ela levou para casa, e aí em alguns momentos ela olhou para aquele bebê, que cagada que eu fiz, Sim. Entendeu? E por aí vai, porque é um processo. E a outra também pode ter se arrependido. Por sua vez, a gente olha a situação dela e pensa assim: nossa, que sofrido, que psicopata, mas a gente não sabe como é que esse filho foi concebido. Né? Quem era aquele filho no passado? Quem era aquele filho no passado? Se essa pessoa tinha intenção, às vezes é alguém que não tem qualquer intenção de engravidar de maneira alguma, mas engravida de uma violência, engravida, né? E aí a gente precisa pensar o seguinte: olha que grandeza dessa mulher, porque ela se arruma, sai e vai embora, mas ela não matou. Sim, então assim, poderia ter tirado, entendeu? Poderia. Então assim, é tudo muito superficial, mas o fato é, vindo, né? Isso eu falava muito no grupo de adoção,
Porque uma vez a mulher me irritou, sabe? Né? Eu fazia formação para grupo de adoção. E aí a mulher me irritou profundamente, a mulher disse que se você não parir, entendeu? Se você não sentir a dor para botar para fora, sair de dentro de você, você não é mãe. Eu falei assim, bom, filho, olha só. Tem muita gente que tem prisão de ventre, que sofre pra caramba para botar para fora, faz força, sangue, inclusive. Nem por isso se sente mãe da bosta que caiu no vaso. Vamos combinar. Né? Fazer força e sentir dor não me garante que você mãe ninguém. Outra, eu tenho 5 filhos adotivos. Todos eles nascidos de parto normal. Ou seja, todos eles foram empurrados com dor, com sofrimento para fora. E não foi suficiente para que a pessoa, criar o vínculo. Né, criasse o vínculo. Então, eu sempre trabalhei que todo filho é adotivo. Todo filho é adotivo. Porque, na verdade, você está parindo um estranho. Sim. Você está parindo um estranho. Você conjectura a gravidez inteira. Né? Você conjectura, você sonha com um lacinho. Entendeu? Aí você para aquela menininha que você não pode botar um laço, que ela arranca os cabelos junto da por cima. Entendeu? E aí você se frustra, porque você já imaginou, menina, eu vou botar o bibelô, eu vou fazer, eu vou acontecer, entendeu? Você para o tricolor, que com 7 anos vira flamenguista. O pai tricolor, roxo, isso daqui, entendeu? Então, assim, na hora que você pare, você tem um vínculo muito superficial, entendeu? E que, na verdade, é cortado pelo médico, é o cordão umbilical. A partir daí, são 2 seres estranhos. Né? E que estão se conhecendo, que estão se entendendo, que estão se vinculando. Entendeu? Então, se você não adota o seu filho biológico, você tem uma maternidade podada. Porque, na verdade, você fica sendo mãe da expectativa que você criou durante a gestação. Esse menino que vai ser médico, varão, casado com tanto, aí o menino é homossexual, trans, né? Daí resolve ser funkeiro, batedor de lata. E aí o filho que eu sonhei, médico, né? Macho alfa, vai dar errado abaixo, entendeu? Ou eu penso naquele filho saudável, maravilhoso, a criança nasce com síndrome de Down, a criança nasce com paralisia cerebral. Né? E a gente tem isso tão fixo, né? O que a gente fala quando a pessoa está grávida, né? E aí, você quer menino, menina? O que a gente faz? Se vier, eu quero que venha com saúde. De resto, está ótimo. E a gente não percebe que quando a gente fala isso, a gente está negando a maternidade de uma criança deficiente. Entendeu? E eu só entendi isso quando eu perdi a minha filha. Entendeu? Porque até perder a minha filha, porque quando ela morreu, o médico explicou, passou, atingiu o coração, o vírus, etc. Naquele momento, eu queria que ela viesse daquele jeito, mesmo que ela tivesse que passar por 1000 cirurgias, por transplante, o que fosse. Entendeu? Eu queria que viesse daquele jeito, de qualquer jeito. Eu queria minha filha viva, não queria minha filha morta mesmo, realmente. Quando eu gravidei do Inácio, as pessoas falam assim, vindo com saúde, está ótimo. Eu falei, eu quero que ele venha, como tiver que vir. Saudável, não saudável, eu quero que ele venha. Entendeu? Então, há uma dimensão de grandeza de maternidade, mas isso é um vínculo que você vai construindo. Né? E aí, essa pessoa que vai chamada no seu exemplo, Carla, ela, na verdade, ela não tem um enxoval pronto para aquela criança, ela está na fila há anos. Porque é alguém que no seu perfil restringiu para bebê. E quem restringe para bebê recém-nascido não quer a história do outro. Né? E aí ele geralmente fica 10, 12 anos no filho. Se ele for um pouquinho preconceituoso, quiser o bebê da Barbie, que é o que a gente chama, né? Dentro do processo de adoção, a gente fala assim, a pessoa fala assim, eu estou há 15 anos na fila, você vai olhar o perfil, a pessoa quer o quê? Bebê da Barbie. Menina, branca, preferencialmente de olhos claros. É o bebê da Barbie. E, gente, o bebê da Barbie é pouco jogado fora, né? Então, assim, aparece um a cada década. E a fila é enorme do bebê da Barbie. Né? Mas se você aceita um bebê drogado, um bebê preto, um bebê com deficiência, um bebê do grupo de irmãos, ou aquele que não é bebê, o telefone toca rápido. Não é o meu, estou com 2 dias. E eu não tinha nada contra. Então eu devo ter chegado lá para ver ela como se fosse a mais desnaturada da face da terra. Eu não tinha nem um carrinho. Pronto, eu não estava preparada. Nem achei que fosse fazer um bebê na minha vida. Que dirá em 2 dias, né? Bem combinado.
Eu não tinha nada, Eu cheguei lá pra ela sem ter nada. Entendeu? Então, assim, é esse grande processo. Porque a gente, quando olha, a gente às vezes deixa ela muito no alto, né? E aí a gente tende a classificar ela no maneira. Mas é vínculo, e vínculo é construção. Todo vínculo de amor, de ódio, é construção. Ninguém odeia ninguém que também fugir. É construção. Ninguém ama ninguém que também fugir. É construção. Pode não ser feita nessa vida, só. Pode ser. É construção. Vamos caminhar aí? Vamos caminhar. Pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rostos os laços e arretiam, elas se desprendem. A separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente à verdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Ou seja, tem muita gente por aí que já começou a morrer. Tem muita gente por aí que já começou a morrer. Seria uma exceção aí quando era um acidente, uma coisa brusca, parece que sim, né? Aí seria uma exceção. Nem todo acidente. Né? Se você tiver um desvio de carne programado, você geralmente tem fluido específico para aquele período. Entendeu? Mas, assim, mortes acidentais, esse desligamento ele não acontece. Né? Ele vai ter que acontecer por acidente, entendeu? Ele acontece aí, né? São os espíritos que aparecem muito nas obras de Von Neural, né? Os distensores de fluidos das áreas de acidente. Porque senão aquele fluido fica, né? Espíritos vampirizadores acabam se vinculando aqueles fluidos e gerando prejuízo. Então, se o acidentado tem mérito, esses faxineiros espirituais atuam. Se o acidentado não tem mérito, muitas vezes esses vampirizadores espirituais se apossam desse fluido e isso gera perturbação no espírito desencarnante. Entendeu? Paciência, a gente começa a morrer no dia que nasce. Né? No dia que nasce, a gente começa a perder o neurônio. Mas dia de regra, né? Se tratando. E aí a gente vê o exemplo que a gente viu ontem. Não vai falar, não vou falar, não, porque está gravado. Né? Mas assim, o exemplo que a gente viu, né, de fazer uma análise e a pessoa está se apagando. Né? É esse processo, né, de transição. A morte é uma transição. Na maioria das vezes, é uma transição lenta. Bem, tem o seu A minha já passa de 60. Oi? A sua transição. 60 e quase um mês. Não, um mês e alguns dias. É muito visível isso, né, Bárbara? Quando você vê a perda de massa muscular, né, a perda de elasticidade, a perda de habilidade, a perda de força. O que é isso? É um processo de morte. Um encolhimento. O encolhimento. O que é isso? Já é um processo de morte que normalmente é de longa duração. E aí é um processo, né? Você vê que a gente tende, né? A velhice é um processo muito semelhante à infância. Né? Não no aprendizado, porque a capacidade de aprendizado na velhice vai ter que hora que decai enormemente. Mas é um processo do cuidado. Né? Então, o filme é muito interessante, eu recomendo que eu nunca assisti, se quiser assistir. É até um livro e um filme. Não é um filme, a pessoa vai recomendar o filme Sonho da Casa de História. A Última Grande Lição. Né? É um livro e foi feito o filme do livro, né, baseado em fatos reais, né, que é um professor de faculdade, que ele era um professor de filosofia
E ele era professor de um cara que virou comentarista de esporte, né? E aí, quando o cara liga a televisão, esse professor foi muito importante na vida dele, mas enfim, o cara entra numa roda viva danada, e aí ele liga a televisão e ele vê esse professor dando uma entrevista. E esse professor está nos estágios mais finais da esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que vai paralisando o indivíduo de baixo para cima, mas que é perversamente, né, uma evolução perversa das escleroses, atinge todo o corpo, excetuando os neurônios. Então, é um aprisionamento. Né? O indivíduo morre completamente lúcido, sem perder nenhuma das suas capacidades mentais. Ele vai perdendo o controle dos pés, ele vai perdendo o controle das pernas, capacidade de locomoção, capacidade urinária, evacuativa, até que ele chega um momento que ele não consegue mais respirar, porque o diafragma também não responde, não consegue mais se alimentar, ele não funciona, ele fica imóvel, mexe só o olho, porque morre. Isso é o processo da esclerose lateral amiotrófica. Né? E aí ele vai visitar esse professor transtornado, né, porque o cara está morrendo, né? E ele faz uma proposta que ele volte toda semana, né, para eles conversarem. E aí ele viaja nos Estados Unidos inteiro, né, porque ele mora no outro lado dos Estados Unidos. Ele pega um avião, vai uma vez por semana ver o professor. E esse professor resolve falar com ele sobre temas, né? Fala sobre vida, sobre morte, sobre orgulho, sobre... Esse é um filme lindíssimo, né? Porque ele fala que o ser humano tem muita dificuldade de envelhecer, porque o ser humano passa a vida inteira trabalhando no orgulho. Porque o envelhecimento nada mais é do que o mesmo processo da infância. E ninguém acha triste uma mãe trocando um filho cagado. Ninguém acha humilhante uma mãe trocando um filho cagado. Mas as pessoas acham triste alguém ter que trocar um idoso cagado. As pessoas acham humilhante ter que trocar um idoso cagado. Quando, na verdade, o processo em si é o mesmo. Eu estou cuidando de alguém incapaz de fazer aquilo. O bebê ele é incapaz de trocar a fralda cagada. O idoso acamado é incapaz de trocar a fralda cagada. Simples assim. Entendeu? Simples assim. E por que o bebê não tem vergonha? Entendeu? Não, o processo é simples, Letícia. O ato mecânico é simples, entendeu? É isso que ele fala. O simples assim, Letícia, é o paralelo entre as duas fases. O paralelo entre as duas coisas. E aí ele fala, né? Por que o bebê não tem vergonha? O bebê não é trabalhado no orgulho, na necessidade de autossuficiência, entendeu? Naquele processo. Né? A criança está ali. E a criança se caga toda, né? E nasce, então, na hora que chega lá em casa, essa criança fugir, não tem mais pra onde bosta. E ele, você falou, vamos tirar esse cocô, e ele não quer estar fazendo, ele tá de boa. O que gera essa diferença de conceito aí é que um tem uma incapacidade para iniciar na vida, e o outro está finalizando, né? Então, isso é... Só que ele vai falando, né? A gente trabalha no orgulho. E aí a gente não aceita ser cuidado. E é por isso que é tão difícil, é tão triste trocar a fralda de um idoso. Não pelo cocô fedorento, não, que cocô de adulto fede. Gente, cocô de qualquer pessoa que come algo que não seja leite materno fede, né? Enquanto o bebê está só no leite materno, tá ali, aquela coisinha amarelinha, mas que não tem grande cheiro. Começa a dar. Entra ali o feijão, o arroz, a carne, dá doce. Perdeu. Entendeu? Mas Não tem diferença, não. Um cocô de 7 maçãs deve ser um tremendo fedor. Não, deve ter consistência. 7 maçãs, né? Sabe, perfumado, só que cheio de cidra, de Natal. Mas ali vem misturado para tirar 2 quilos de leite. O problema não é a maçã, né? O problema é que acompanha a maçã, né? Entendeu? Esse processo, né? Se a gente. E aí, Nietzsche Albon, o rapaz que escreve isso, o que o professor vai dizendo ali, que é muito coerente, é que se a gente assumir aprendizado a vida inteira, mas compreender que o envelhecer é a decadência, e que isso é um processo natural, não vai ser sofrível que alguém troque minha fralda.
Entende? Esse é o processo. E aí ele vai ensinando a envelhecer com menos sofrimento. Porque assim, uma coisa é fato, filho. Se você não quer passar por isso, reze a Deus para morrer jovem. Porque a bem da verdade, esse é o processo. Ah, mas a mamãe está com 90 anos e não precisa disso. Entendeu? Mas vai precisar, se não morrer, mas vai precisar. Entendeu? Então, esse processo é um processo natural de ser humano, né? E aí é tão difícil de cuidar. Por que é tão difícil de cuidar dos pais? Porque os pais não aceitam cuidar. E por que não aceitam cuidar? Porque eles envelhecem o tempo inteiro, né? Trabalhando naquela coisa de eu estou certo, eu sou o dono da razão, eu sou o suficiente, eu me basto, e isso funciona durante um pedaço da vida. Isso se um acidente não te pega aos 20 e poucos anos, né? E aí, de repente, não mais de repente, eu entendo que a situação, por exemplo, do Saído viveu é uma situação muito mais difícil do que a situação do idoso. Porque aí eu me vejo na necessidade de alguém me limpar, na necessidade de alguém me alimentar, na necessidade de alguém me banhar, mas eu não estou na decrepitude, eu estava com 20 e poucos anos. Eu estava no auge do movimento. Agora, todos nós que caminhamos para o envelhecimento, se a gente começar a trabalhar, né, entendendo que a gente falava no início sobre fixação mental, né? Se a gente começar a trabalhar e a entender que nós estamos envelhecendo, entendeu? Maior, outro dia o ortopedista falando, o traumatologista da Casa de Saúde, você está muito falando, né? Maior causa de fraturas graves em idosos, e aí, quando eu estou falando de idosos, nós estamos falando de pessoas assim, no caso de assim, 70 anos de idosos, é queda de escada. Para guardar coisa no armário assim. Que não quer pedir por Entendeu? Agora, quem foi que Achando que tem 30 anos, 35 escada para fazer. é lugar de idoso de 70 anos, vamos combinar, gente. Né? Vamos combinar, que pode ser o atleta que for. Né? Não é lugar de quem já não tem acuidade visual, já não tem o sistema vestibular de equilíbrio, né? Pleno, já não tem estrutura óssea plena. Isso que a Bárbara está falando é tão certo. Por exemplo, eu me lembro, a minha mãe vai fazer 92 anos esse ano. Quando ela tinha 84, 85, ela estava literalmente trepada em cima do encosto do sofá, prendendo enfeite de Natal em cima da janela. Essa é a primeira questão. Passados alguns anos, uns 2, 3 anos depois disso, conversando lá com ela um dia, ela falou assim, eu acho que eu estou ficando velho. Na hora que ela falou isso, eu poquei de vir na frente dela. Eu falei, porra, mas já está com 86, 87, agora que a senhora está sentindo que está ficando velha. Subiu agora? Entende? O que é isso? É exatamente essa questão. A gente não aceita, a maioria de nós não aceita o processo de envelhecimento. Eu estava derrubando uma árvore hoje, aí passou um amigo meu embaixo assim, falou comigo assim, rapaz, você não aguenta mais isso não, pai. A tua idade, eu estou com 60 anos, rapaz. Ainda aguento. Aí joguei no chão e tal. Aí Vou com mais raiva ainda. Aí sentei e falei assim, pô, eu tô ficando velho mesmo, rapaz. Não tô aguentando mesmo não, cara. Para. Deu tacardio, falei assim, rapaz, o pulmão começou a fechar, secar aqui. Aí eu tava com o Davi, pega uma água, vou lá. Vou tá focando de raiva. Vou esfregar minha velhice. Mas eu não vi que você deixou passar. Tipo assim, o cara passou e falou, e você... Não, eu joguei ela no chão. Eu botei ela no chão. Eu morri, mas jogar não. Eu ri com ela. Você não acredita nunca que ele já tá com 60 anos. Hoje eu falei com minha mãe, não, acho que é melhor eu ir no banco agora. Eu falei assim, agora? Eu vou andar no banco essa hora da noite, tô doida? Sempre fui, minha filha. Eu falei, você sempre teve 70 anos, mano. Aí ela falou assim, vocês estão querendo me botar no caixão. Eu Imagino esse negócio de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Aí tá bom meio o negócio. Eu não entendo mais esses negócios aqui não, tô ficando nem você sabe disso, né?
Eu não estou entendendo. Eu falei assim, abrir no banco de noite você pode. Né? Agora para isso aí você ficou velha. Né? Então, é mais ou menos isso. A gente fixa mental, a gente tira fotografias da nossa estrutura. Entendeu? Então, a gente tira a fotografia do auge da nossa vivência. Só que o tempo passa, o tempo voa, a poupança da Merinos não fica numa boa porque ele faliu, né? É plágio, hein? Isso é uma piada só para quem tem acima de... Para quem entende, entendeu? Eu vou pintar um arco-íris de energia. Quem não entende, fica quieto. Quem entende um arco-íris de energia, entende que a poupança da Merinos... Já que você Quem tocou não no entende assunto, pode perguntar o que senão já que você tocou no O tempo assunto, passa, o tempo voa, e a poupança da Merinos continua no mesmo lugar. já que você tocou no assunto, Não vem, Não acho que é essa E tempos depois o Merinos saiu, entendeu? Não fica, né? agora não deixa, peraí. Que é Calma. cultivado. E quando a pessoa está na transição para a fase fada jeca? Se você está na transição para a fada Fada jeca, jeca. Como é que funciona? qual é a transição da fada jeca? Né? Ali você tem que explicar a piada. Olha para frente que você vai ver a transição da fada jeca. Mas eu vou olhar para frente. Não, para frente lá. Ah, Lá. Pois é, essas pessoas estão lindo do entendimento. Gente. Peraí, gente, você Não, não falando não, de mim, não, dessa não, pode. Claro, eles estão me gastando. Mas por que fala da jeca? De onde saiu esse jeca? Eu vou explicar. Chego eu com as crianças no dia do aniversário. Com as crianças não, com a criança primeiro, no dia do aniversário do arco-íris. Do arco-íris não. Do instrumento Do bem. aniversário do instrumento bem. Esta pessoa me desce para fazer o atendimento com uma botina à la Mazzaropi. Mazzaropi é que capial que tá Isso, Mazzaropi faz. a botina lá Mazzaropi. É a botina de roça mesmo. Mas eu gosto dessas coisas. Tudo tem. Adornada com uma saia comprida que tinha todas as cores do arco-íris. E ela pirilampava no meio das crianças. O João falou assim, eu falei, a fada jeca tá lá embaixo, a fada jeca do arco-íris. Aí pronto, pegou. Ele falou, fada jeca do arco-íris. Aí eu mandei um vídeo para ele. Fada jeca do arco-íris. Aí ele foi cantar a música da Xuxa. Aí eu botei a música da Xuxa. Fada jeca do arco-íris de energia. Gente, que coisa E linda. essa não era da Xuxa. Gente, vocês são preconceituosos ou impressão? Nós somos zoeiras. Nós zoamos todo mundo. Mas vamos combinar que esse Somos nós zoamos todo dia, segunda-feira, não fui eu, gente. Não fui eu. O nome doutrinário disso é espírito zombeteiro. Zombeteiro. Mas você viu que ela falou agora quando eu chego lá, Betânia? Não era eu quando eu cheguei lá, Betânia. Não, ela também chamou a Betânia. Não chegou lá, a Francisca vai fazer xixi na porta. Eu vou me caracterizar, né? Qualquer jeito. E quando eu chegar lá, monja, né? E Saltido também. Pode chegar também. Entendeu? Oh, Jesus. A gente não está habituado a ver nem a Nilceia, nem a Sandra, ninguém de cabelos assim soltos. A Sandra chegou com os cabelos assim, nós olhamos pro outro e falamos assim, a própria Maria Betânia, não. Entendeu? E aí todo mundo concordou com a cabeça. Mas engraçado, vocês concordam, mas ninguém me falou nada disso. Ela Não, falou. porque eu falei, mas você que não lembra, filha. É bom zoar a gente. Ao final da reunião, Sandra, ao final da reunião, eu ainda cantei a música da Betânia para Pra você. você. Primeiro você me azucrina, Nossa, nossa cabeça. Vou chamar de mel. É bom zoar a gente escondido, porque a gente já tá aqui fazendo o quê? Zoando de novo. Entendeu? É, mas que é bom não lembrar. É, Uma surpresa essa situação, né? entendeu? Mas essa é gravada. Pode assistir, cara. Tanto a música da Fada Jeca do arco-íris quanto a La Betânia. Eu botei no grupo lá, o link da Xuxa, pra gente ensaiar e apresentar na voz Xuxa. A gente canta e ela pirilampa com aquela vestimenta. Atração da voz Xuxa, gente. Enfim, comentários de Allan Kardec. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. Hoje a gente já sabe que não existe semimaterial, né? É tudo matéria. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa,
quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se dá subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, ou seja, o indivíduo materializado, materialista, diferente de materializado, né? O desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, que não implica existir no corpo a menor vitalidade. Aí, gente, olha só, ele não está falando de coma, ele não está falando, ele está falando de pessoa que já morreu, foi enterrada, continua presa. Não existe menor vitalidade no corpo, tá? Nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, pessoas extremas que criam uma relação com a matéria, com o corpo, muito estreita, e aí nós não estamos falando só de pessoas sensualizadas a nível do sexo, mas pessoas que vivem para o corpo, e isso pode, inclusive, incluir uma alimentação saudável. Quando ela foge do equilíbrio da simples alimentação saudável. Mas é a obsessão pela aquisição do corpo mais saudável, mais perfeito, mais... E a prisão daquele movimento, aquilo gera um vínculo muito forte com o corpo. E aí o corpo morre e o espírito fica aqui. Porque o corpo rompe os laços com o espírito, mas o espírito não quer romper o laço com o corpo. E nesse caso deve ser um sofrimento estupendo, porque ela vai ver a deteriorização do corpo. Não só ver, Sandra, como tem vínculo, ela vai sentir. Sim, ver nesse sentido. Então não é só ver, né? Aterrorizante. Seria horrorizante de ver meu corpo ficar comido de minhoca. Minhoca não, lava, né? Minhoca também. Mas enfim, né? Já seria horrorizante olhar e ver a cena. Imagina sentir a carne sendo devorada, sentir aquela situação. Então, é muito complicado, né? E aí, se a gente não quer passar por isso, a gente precisa não só evoluir moralmente, mas entender que o corpo é um estágio de aprendizagem. E ele tem a sua função temporária. Ele não é a morada definitiva. Né? O perispírito não é envoltório do corpo, é envoltório do espírito. Então, ele se desprende do corpo, porque a função dele não é envolver o corpo. A função dele não é cuidar do corpo. A função dele não é arrumar o corpo. A função dele é servir ao espírito. Então, se a gente entender isso, a gente tem um desenlace mais rápido, uma perturbação menor, né? Um morrer mais tranquilo. Ainda que esse morrer demore muito. Né? Ainda que esse morrer demore muito. Ainda que a doença, às vezes, não são doenças que te degeneram, pessoas que vivem anos com doenças, né? Demências, né? Doenças degenerativas. Mesmo que a função do perispírito não seja servir o corpo, o que eu faço com o meu corpo fica marcado no meu perispírito, né? Sim, sim. Porque, na verdade, não fica marcado pela ligação em si. Entendeu? Não é o fato de eu ter uma ligação perispírito útero, perispírito pulmão, perispírito, que vai fazer com que tudo que aconteça no meu pulmão, tudo que aconteça no meu útero, tudo que aconteça no meu filho, vá se refletir no perispírito. Mas principalmente pela violação da lei de conservação. Entendeu? Então, eu estou ali, trabalho no centro de São Paulo, sou pobre, tenho que trabalhar, estou ali. Gente, a qualidade do ar que eu respiro, né? Ele intoxica o meu pulmão. Intoxica o meu pulmão. Não lesiona o meu perispírito. Eu estou vivendo, eu estou trabalhando. Porque a intenção não é lesionar, né? Entendeu?
Mas o cigarro eletrônico que eu escolho fumar, ainda que tenha menos quantidade tóxica do que o indivíduo está ali respirando o tempo todo, que a fumaça, ele lesiona o meu perispírito. Por quê? Porque ele viola uma lei que eu preciso respeitar, que é a lei de conservação. Eu preciso de um corpo e eu preciso cuidar deste corpo o melhor que eu possa dentro da minha situação. Então, fumantes passivos, por exemplo, crianças que estão envolvidas num lar onde todos fumam, aquilo não lesiona o Não lesiona o perispírito. Entendeu? Porque senão a gente teria uma injustiça. Entendeu? A gente teria uma criança sendo castigada pela escolha deliberada dos pais. A escolha não feita por ela. A escolha não feita por ela. Aqui, né, no comentário, inclusive, quando está se referindo ao desprendimento mais rápido ou mais lento, conforme o apego, né, o vínculo com a matéria, mas tem a questão também mental aí que influencia nesse desprendimento mais rápido ou mais lento. Está lá descrito naqueles desencarnes lá dos funcionários da luz, né? Obreiros da vida eterna. Obreiros, né? Tem o Dimas, o cara, não sei se ele que era espírita e tudo, tá? Era um médium que não estudava. Não estudava, não conversava com a família sobre o desencarne, não se preparou. Na hora que chegou a hora, ele achou que a família não ia sobreviver sem ele. Ele dificultou ao extremo o trabalho de quem foi lá auxiliar no desencarne. E não parece não, o Roberto, mas é um exemplo clássico de espírito materialista. Materialista. Entendeu? O materialista não está só associado ao carro, à casa, o sexo, mas inclusive ao ápice de orgulho de achar que o mundo não sobrevive à sua doença. Entendeu? Isso é materialismo puro. Sim, entendeu? Porque é você entender que você é tão superior dentro da estrutura que sem você nada vai dar. É lógico, se você tem uma importância capital dentro da sua casa, né? Isso a gente vê muitas pessoas mais idosas, né? Principalmente aquelas pessoas mais idosas que não se tornaram fardo ainda, né? Familiar, mas que ainda contribuem com a estrutura familiar, ou tomando conta dos filhos, ou contribuindo financeiramente com a aposentadoria, aquela situação toda. Quando aquela pessoa falta de repente, né? A família se desestrutura. Por quê? Porque some um afeto, né? É o avô, é o pai, é o tio, é o irmão. Some um dinheiro, é a aposentadoria. Some um cuidador, é o cuidado do neto, que tem que trabalhar. Então, assim, há uma desestrutura. Mas se a gente entender que essa desestrutura é momentânea, a gente não se atormenta. Sim. Agora, se a gente achar que o mundo da nossa família acabou, a gente não vai embora, a gente fica ali. Pois é, eu ia falar que, a grosso modo, isso é um problema de quem está ficando. Não deveria ser um problema de quem está indo. Entendeu? Não deveria ser, mas muitas vezes é. Mas na verdade, pode representar até um progresso para quem está ficando. Porque muitas vezes aquilo ali está sendo explorado pela pessoa, né? As outras pessoas não se desenvolvem porque tem aquela pessoa que está facilitando explorando, mano. Mesmo que não esteja explorando, né? Ela está inserida, às vezes, num contexto equilibrado, mas vai mexer, vai afetar o todo, vai afetar o restante. Mas não deveria ser um problema para quem está indo, isso não deve perturbar. Acabou meu projeto aqui na Terra, pronto, agora é lógico, né? Por que morrer num mundo de regeneração e mais à frente, num mundo mais feliz, é uma coisa muito mais tranquila, né? Hoje, né? Hoje a gente tem. Eu quero que eu entenda o medo da minha mãe de morrer, né? Eu entendo o medo também que eu tenho dela morrer, né? Porque eu tenho o medo da minha mãe de morrer. Por quê? Porque ela sabe que existe uma situação financeira importante, existe uma situação afetiva importante, existe uma situação de suporte importante, e faz parte do nosso processo evolutivo não crer que quem a gente ama sofra, né? Então, era isso que eu ia te perguntar. Nesse caso, se a pessoa vai e não consegue se desprender, tem um motivo. E mesmo assim, não está certo. Tem um motivo, mas assim... Porque ela é como se ela não tivesse acabado o que ela começou, né? Ela não terminou o que ela começou. Dificilmente, Sandra, não tem motivo, né? Eu acho assim, que
ninguém se Não, mas o motivo que eu digo é válido. Mas o motivo é válido, né? Não é um motivo E porque aí, achou que era o rei da Quando há um motivo válido, Sandra, o que a espiritualidade geralmente faz? Coloca o morto no som. Pode dormir, né? Porque aí você vai acabar com aquela cadeia de perturbação. E até perturba quem ficou Se também. a família não faz jus ao processo obsessivo, mesmo que afetivo, e aquela pessoa também não tem merecimento para não viver uma perturbação dessa, a espiritualidade dá uma volta para o juiz. Vamos suavizar essa situação, deixa a pessoa acordar quando todo mundo já estiver mais equilibrado, né? Aí a pessoa vai ver que, poxa, ela faz falta, mas não é aquilo que ela estava imaginando. Eles conseguiram. Agora, quando não há merecimento, quando não há coisa, fica essa atormentação. A pessoa atormentada, de lá, o outro atormentado aqui, e processos obsessivos mesmo que afetivos, né? Que drenam energia de um vazio. Entendeu? Todo esse processo. Mas não deixa de ser muito material, porque é querer permanecer na matéria, mesmo que bem intencionado. Isso até um certo nível, penso que é saudável, porque isso mantém a pessoa ali com foco, um objetivo, segura, e quando isso extrapola, se aí adoece, torna, né? Penso que seja o caso só a mãe da minha mãe, que está lá com 92 e ativa. Agora, o que acontece, Tem a Roberto? obrigação de criar os netos, tem preocupação com o filho mais velho que está lá, que depende O dela. que acontece no mundo de regeneração? As pessoas não têm demandas financeiras. Não é que todo mundo seja, não existe fora, mas não existem pessoas desprovidas do básico. Entendeu? Não existem situações que a gente tem que. Eu fico imaginando como é que morre, por exemplo, uma pessoa aposentada que mora na casa, que é a única fonte de renda daquela família, e muitas vezes não é porque as pessoas são encostadas, a gente vive uma crise, né, internacional, mundial, simples assim, não tem emprego para todo mundo. Hoje em dia você pode ter a melhor qualificação do mundo e não existe ninguém no mundo hoje que diga assim, a qualificação que eu tenho não fico desempregado. Não tem. Porque, na verdade, o sistema que se criou no mundo não é um sistema que abarca essa quantidade de pessoas no mundo. Entendeu? Então, a gente imagina, por exemplo, porque eu estava tendo diálogo desse no funcionário, né? Que várias pessoas não querem trabalhar, não sei o que. Eu falei, cara, olha só, você pega a situação que um posto único, por exemplo, sabe o nível de cultura, posto único, o nível de escolaridade das pessoas. Derrama sobre essas pessoas a bênção do Senhor. Todo mundo vai acordar amanhã, marretado, não querer trabalhar, não tem. Não tem. Agora todo mundo, eu vou procurar a casa de família. Não tem. Acaba a casa de família que pode pagar. Não tem. Entendeu? Então você cria assim, hoje a gente vive, né, situações de aposentados, por exemplo, que tem 4, 5, 6, 7, 8 netos, filhos desempregados, aí aquela pessoa morre. A tormentação que fica na cabeça. Morre a aposentadoria. Porque a avó não deixa pensão para neto e nem para filho adulto. Então morre a pessoa e a renda. E você tem todo isso. Mas o filho é vagabundo, eu vou botar, mas eu estou falando 7, 8 crianças. Então aí tem afeto quando a pessoa morre, né? Não só a pessoa, não. Por isso que eu acho que morrer muito regenerador é mais fácil. Com certeza. É só a saudade, né? Não tem as outras demandas todas. Entendeu? Lidar só com saudade é mais fácil, né? Com todas essas demandas. 9 horas. 9 horas. Vamos lá, quem faz a prece do encerramento? Sai Eu aqui. só falando mais. Então... Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Assim seja. Paramos na pergunta 62. Aquela